Olá, olá, mulheres! Tudo bem? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Calma, não se assustem. Eu sei que você estava esperando aquela loira carioca maravilhosa da Jill. Aí do nada vem aqui, né? A Moca. E aí, meu? Calma, gente. Eu sou a Camila Sabino Moscatelli. Eu faço parte aqui desse projeto da trilha de visualização de dados, a convite, né, da Gil, junto com o time aqui também com a Gabi, e aceitei o super desafio de hoje de apresentar essa aula sobre Data Storytelling. E já explico por que eu super topei esse desafio, né? Eu amo falar sobre esse assunto, super me empolgo, super gosto de falar sobre isso, porque eu tenho uma história um pouco diferente de dados, e muita gente, às vezes, não conhece ou até estranha quando eu conto, ok? Eu trabalho os últimos 10 anos da minha carreira, que é praticamente minha carreira toda, eu trabalho com dados. Mas a minha primeira formação, ela é em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda. E muita gente até estranha, fala, nossa, a Camila é publicitária. Calma, eu sou publicitária, mas antes até mesmo de eu me formar, durante a minha graduação, eu já comecei a trabalhar com dados, e quando eu finalizei o meu curso, eu finalizei mega decidida a me tornar uma comunicadora de dados. Então, depois eu fiz minha especialização, né, após em ciência de dados, né, então, além da minha experiência, também ter ali a parte acadêmica, ok? E, visto isso, vocês acho que já entenderam por que eu gosto muito de falar sobre isso, porque todos os últimos 10 anos da minha carreira tem sido essa harmonia perfeita entre as minhas formações acadêmicas, ok? Sobre comunicação e sobre dados. Então, isso é uma coisa muito legal. E antes que você estranhe, sim, você pode me chamar de mosca, é normal, pode me chamar de mosca, e ao longo aqui dessa aula, muitas vezes eu vou me referenciar como mosca e tá tudo bem, ok? Então, vamos lá falar sobre Data Storytelling. Para a gente falar sobre esse tema, a gente vai separar um pouquinho as palavras. Vamos tirar o data da frente, vamos falar primeiro só de storytelling, e o próprio storytelling a gente também vai dividir em 2 pedaços aqui essa terminologia, tá bom? Story é histórias, e telling é o verbo em ação ali, né, de contar, né, contar, estar contando uma história, ok? Isso vem da língua inglesa. Tradução é contar história, contando histórias, ok? E, enfim, mas o pessoal usa muito esse termo em inglês. E quando a gente fala, né, de storytelling, ele também ele é muito sobre essa técnica de você contar uma história de forma diferente. Ou seja, você contando isso de forma que mantém a atenção das pessoas, né, que engaja as pessoas, que motivam elas a terminar de escutar a tua história, tá? Então, ele não é só o simples ato de contar uma história, ele é um ato de contar uma história de forma diferente, tá bom? Antes de você se preocupar com, nossa, mas a mosca é formada em comunicação, para ela é mais fácil, para mim não é, né? Minha área de formação é diferente, enfim. Cara, você é brasileira, meu amor, você já nasceu pronta. O brasileiro nasce, sim, junto com o CPF, já vem a graduação em marketing, né? Tem muito meme que fala sobre isso, mas é verdade, a gente... e até um aspecto muito cultural do brasileiro isso, tá? Tem algumas vivências fora do Brasil, e é muito diferente a forma como a gente conta história. A gente se empolga muito contando história, é muito diferente pra gente, porque a gente tem o nosso jeito de contar histórias. Então, querida, você já nasceu pronta para contar história, tá? Começa por aí. E, sim, isso faz muita diferença, inclusive, até mesmo para entrevista de emprego, né? Para você conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho, vai fazer diferença, porque é muito sobre o skill de comunicação, como você se comunica com as outras pessoas, se você é prolixo, se você não é, enfim, se você é efetivo nas suas comunicações,
Isso faz toda a diferença. Então, estudar sobre o termo, né, o tema do storytelling, ele faz muita diferença para você em todos os aspectos, tá bom? Bora lá. Agora eu vou voltar a colocar o data ali na frente. Tá, Mosca, mas o que é, então, quando a gente fala de dados, de data, né? Data também é expressão em inglês para dados, né? Essa data fácil. Então, faça ali no inglês. Então, imagina você está contando uma história, mas você está contando essa história apoiada num dado. Então, você está contando essa história usando um dado para comprovar essa história, ou, enfim, para te dar mais credibilidade. Enfim, é muito a diferença de você contar a história de, imagina, tal coisa aconteceu, e é isso aí. Tá, ok, mas como que você pode usar dados para tornar isso daí mais impactante? Olha, tal coisa aconteceu, e, cara, acontece todo domingo à tarde, às 4h50 da tarde. Nossa, mas por quê? Caramba, você trouxe um dado que é sempre aos domingos, às 4h50 da tarde. Tipo, isso existe, isso está comprovado, né? É diferente quando você usa dados para comprovar, enfim, teu argumento, a tua lógica, né? Então, gosto muito, né, da contribuição que a Jill fez até na construção aqui desse material, que ela colocou, né? Cara, matemática é uma ciência que ela não mente, né? 2 mais 2 é 4, ponto final. Então, quando você prova, né, através de números, enfim, até que prove o contrário, querido, você vai acreditar nisso, né, na matemática. E também eu quero trazer um exemplo, até mesmo na teoria da lógica argumentativa, tá? Bem que eu trouxe um exemplo super simples, tá? Mas muito em argumentação, quando você está num debate, tá? Debate, não estou falando de briga, né? De treta, estou falando de discussão, ali uma conversa, um debate, e você precisa provar o teu ponto, você precisa mostrar o peso do teu argumento. E quando você usa isso com dados, tem até um nome técnico que é chamado, né, dentro da teoria da lógica, de argumento baseado em evidência, tá? Ou um argumento fundamentado em dados. Então, sim, isso é oficial, você utilizar dessa técnica, tá bom? E aí, você vai me perguntar, mas por que eu tenho que dominar o data storytelling? Então, veja, quando eu trago até mesmo esse exemplo dentro de um debate, e você traz um argumento com esse dado, o que você está fazendo? Além de você dar um peso para ele, é mais fácil de você tomar decisões em cima daquilo. Então, nenhuma decisão, não dá para você tomar uma decisão de negócio, por exemplo, sem olhar para os dados, sem se basear neles, ok? Então, eles direcionam decisões, tá? E bons argumentos, eles vão direcionar nesse sentido. E por que a gente fala isso? Existe também um outro termo técnico em estatística, por exemplo, que é quando você não toma uma decisão baseada em dados. Sabe aquela mania nossa de que o mundo gira ao nosso redor? Então, eu sou Camila e eu gosto de tal coisa. Provavelmente todo mundo é parecido comigo. Então, eu vou tomar essa decisão baseada no que eu gostaria. O nome disso, tecnicamente, se chama falácia de composição. Olha que nome bonito, difícil. Ou falácia da amostra não representativa. Ou viés de confirmação. O que é isso? É você tomar uma decisão completamente baseada só em você, achando que você representa estatisticamente o teu gosto, enfim, o teu perfil. Quem não tem 2 quartos na sua casa? Não é assim que funciona, tá? Então, para você tomar uma decisão, você tem que tomar ela baseada em dados, ok? E melhor ainda se você tiver ali uma construção, né, do data storytelling, uma construção impactante para impulsionar uma ação. Então, para você conseguir e também é muito bom nesse sentido de você conseguir organizar melhor as suas ideias, não só para você, mas também para quem te ouve, ou enfim, está consumindo esse material que você está construindo. Então, é mais fácil, tá? Começa por você, porque se você estiver perdida, meu amor, você perde eles também, tá? Então, é o famoso
É o famoso, não estudei minha parte da apresentação na escola, e aí a gente chegava lá, ficava tudo perdido, olhava para o slide, professor, turma, e a gente tentava dar aquele somebody love, a gente achava que estava arrasando, mas a gente não estava enganando ninguém, né? A verdade é essa. Então, quando você tem, né, esse domínio sobre o dado, sobre essa organização das suas ideias, é 1000 vezes mais fácil de você conseguir transmitir isso para o seu público. Se não, aí é só um milagre, né? E aí sim, você também, através da utilização de um dado, você se torna o que? Autoridade nesse assunto. Ele te dá credibilidade. É mais fácil de você convencer as pessoas. E aí, já vou compartilhar aqui segredinhos, mas não sei se você percebeu. Quando eu comecei essa apresentação, né, falando, oi, tudo bem? Eu sou a Camila, sou a Mosca. Eu já te expliquei por que eu estou aqui falando sobre storytelling e data storytelling. E por que eu me sinto confortável em falar sobre isso. Eu já fui lá e te falei, olha, eu tenho uma graduação em comunicação, eu tenho outra especialização em ciência de dados, e vamos falar sobre a união desses dois universos. Então, o fato de eu te informar, te passar esses dados de que eu tenho essas formações acadêmicas, você já vai, ela sabe o que ela está falando, né? Não está perdida no rolê, ela sabe do que ela está falando. Então, essa é, inclusive, uma estratégia que eu utilizei de storytelling, ó, já pega a dica. E, por último ali, né, por que você domina, né, por que a gente quer que você domine isso, e por que faz parte aqui da trilha, é a parte realmente de você aprender a compartilhar os resultados, e aí a minha frase clichê, padrão, meu slogan, que é comunicar dados, ok? Eu sou uma comunicadora de dados, e a intenção, né, de todos aqui, que vocês saiam também comunicadoras de dados, ok? Juntando esses universos. E aqui eu vou compartilhar um material, quando a gente compartilhar os links, também vão chegar ali para vocês, o link de referência que foi utilizado aqui, para essa listagem dos impactos, que é ali da SOAP. A SOAP, ela é uma referência em storytelling, tá? Também de data storytelling, também é muito legal. Tem bastante material deles. E algumas das coisas aqui que estão listadas, desses 10 itens, eu já acabei falando para você, né, conforme a gente estava conversando. Mas eu quero destacar algumas coisas, né? Então, aprender a atenção do público é diferente. Sabe, história de terror, quando a gente era criança, que sempre tinha aquele amigo que queria te contar uma história de terror, e às vezes a história nem era de terror, não tinha nada a ver, nem era, sabe? Mas ele ia baixando o tom de voz, ele ia criando um cenário ali de tensão, e aí do nada ele te dava um susto com a história. Não tinha nada a ver com o terror, mas ele só gritava e te dava um big de um susto. Cara, você, né, a tua alma sai, dá um passeio, volta e fala, meu Deus, por que você fez isso, né? Porque essa é uma estratégia, por exemplo, de storytelling, de contar uma história para prender a atenção do público que está escutando ela. Então, isso engaja as pessoas, isso gera curiosidade, que eu até brinco, né? Gente, eu tenho ansiedade clínica, não dá para fazer essas brincadeiras de eu vou te contar, eu preciso te falar um negócio, amanhã eu te conto. Não tem amanhã você me conta, você tem que me contar. Não rola, você tem que me contar. Então, essas também são técnicas ali de gerar curiosidade, que também é muito utilizada no marketing, por exemplo, norte-americano. A maioria dos comerciais são, você sabia? Você sabia? Você sabia? Essa chamada do você sabia? Isso é uma forma, é uma estratégia de comunicação para gerar curiosidade. Peraí, o que ele está perguntando se eu sei ou não sei? Deixa eu ver se eu sei. E a gente quer ver se a gente sabe, se a gente não sabe. E todo esse processo que a gente está, né, falando, ele facilita a compreensão, tá? Por quê? Porque existe, né, essa parte ali, né, da memorabilidade, nossa, que palavra difícil, a parte de memorizar, né, uma história, ela vai muito do quanto você conseguiu impactar com essa história. Então, é por isso, inclusive, que, né, a gente conta a história, e isso é um negócio que faz muito parte do nosso DNA, porque o ser humano, a gente sempre contou histórias, né? Inclusive, a gente tem muito a famosa tradição oral. E por que existia a tradição oral? Porque antes de criarem o alfabeto, e mesmo que depois teve o alfabeto, poxa, tinha que bater lá na pedra para escrever o negócio, que até a piada, né? Pô, tá escrito na pedra? Depois da pedra, o papiro, o papel. Hoje a gente vive
uma era maravilhosa, a era digital, que a gente tem acesso a muito conhecimento, a gente tem acesso a muita coisa espalhada pelo mundo inteiro, né? Mas até a gente chegar onde a gente está hoje, era tudo na tradição oral. E a tradição oral, como ela dependia do cara decorar, do cara memorizar aquilo para passar para frente, ela tinha muitas técnicas, como, por exemplo, rima, né? Então, por isso que é muito comum por música, porque o ritmo, ele facilita essa parte de memorização, e isso a gente precisou, né, fazer. A gente, na verdade, sempre fez isso, né? Então, como isso faz muito parte, né, de quem a gente é, né, como ser humano, inclusive, uma das definições oficiais de cultura em antropologia, uma das definições oficiais de cultura é o fato de que o ser humano é o único animal capaz de transmitir conhecimento, capaz de ensinar o outro, né? Não coisas de instinto, né? Instinto é a leoa ensinando um filhote ali, mostrando a caçar, mas ele já tem o instinto da caça, né? É diferente de eu sentar aqui e te apresentar e te ensinar sobre deck storytelling, né? Ou sobre eu te ensinar matemática, tá? Então, essa parte da oralidade do ser humano, né? A parte escrita, enfim, ela faz muito parte de quem nós somos e o que diferencia a gente de todo o reino animal. Então, é muito por isso que histórias e contar histórias faz muito parte de quem a gente é, tá bom? Parte ali de criar conexões, trago até um exemplo de um artista, poeta, que é o Pedro Salomão. Pedro Salomão, eu assisti uma apresentação dele uma vez na empresa, e depois de muitos anos, e aquilo mexeu muito comigo, a apresentação dele mexeu muito comigo. Ele é um perfeito contador de histórias. Ele é muito bom. Ele era um palhaço de hospital, ele é um artista perfeito. Enfim, e aquilo mexeu comigo. Mas eu sou uma pessoa, gente, não é do pessoal, eu tenho muita dificuldade de decorar nomes. Então, eu sou uma leitora assídua, eu sou a louca do livro, mas eu só sei te falar o nome do livro, eu não sei te falar quem escreveu o livro. Porque eu sou assim, enfim, é Camila. E aí, uma vez, depois de muitos anos, eu estava lendo um livro, e aquilo começou a mexer comigo, aquela conexão, que, olha que coisa louca, eu falei, eu conheço esse homem, eu conheço, já li esse livro, olha que doido, eu já pensei, eu já li esse livro, tô relendo o livro, ué, assim, tô relendo o livro. E aí que eu fui pesquisar, né, quem tinha escrito, vi que era o Pedro Salomão, e lembrei, caramba, é o mesmo cara ali daquela palestra. Então, veja, a forma como ele contou histórias naquele dia, seja na parte falada ali da palestra, ou pelo livro, ele criou uma conexão comigo, um impacto em mim, que para mim, eu e ele somos best friends. E, obviamente, não sabe quem eu sou. Mas é uma conexão muito forte. Então, o storytelling, ele te empodera com essa habilidade de criar essa conexão, né? E aí, de novo, incentivar a ação, humanizar a parte de dados de estatística aqui, é muito legal também, eu quero trazer um exemplo do diagrama da Rosa, que era uma enfermeira, né, ali na Guerra da Crimeia, que ela monta um gráfico chamado diagrama da Rosa, que foi para mostrar para a rainha da Inglaterra, na ocasião, que os soldados, eles estavam partindo, vou usar esse termo para o YouTube não encrencar, né, aqui com o nosso link, mas eles estavam partindo para uma melhor, ou pior, não sei, por causa de não só dos ferimentos de guerra, ou lá na guerra mesmo, né, mas por causa de infecções hospitalares, pela falta de, enfim, de higiene, etc. Vou até avançar esse slide e eu volto depois para terminar os itens aqui. Mas esse gráfico, ela mostra ali para a rainha da Inglaterra, tá? Quem são esses de infecção hospitalar? São esses dados em azul, né? Então, aí ela mostra ali, olha, gente, a galera tá morrendo, não é... Ai, falei a palavra Jesus. Mas o pessoal, ele tá indo por quê? Por causa de ferimentos de guerra. Desculpa, de infecção hospitalar, não é nem por causa da guerra. Então, cara, precisamos melhorar a higiene, era uma época que não tinha essas coisas, né, que nem a gente tem hoje, de utilizar luva,
Os caras não tinham isso naquela época, né? E ela vai lá, convence a rainha, e depois disso, né, o gráfico ali para a esquerda, ele reflete, né, depois das ações de melhoria, isso cai de 42%, né, o índice ali de causa de fatalidades, para 2%. Então, por que eu gosto de trazer esse exemplo? Foi um exemplo que eu conheci também num curso de Data Storytelling, porque ele impacta. Para mim, isso impacta muito, porque através dessa ferramenta, através dessa técnica, ela literalmente salvou vidas, né? Ela poderia ter montado esse gráfico de várias formas, mas até o nome, né? Diagrama da rosa, tem todo um... Cara, isso me impactou, tá? Me impactou, né? E o que ela conseguiu, e o que ela alcançou por causa disso. Também coloquei o link ali para vocês, quem quiser ler um pouco mais sobre essa história. Então, enfim, isso humaniza, né? Não é aquele dado feio, nu, cru. Estou mostrando ali esse dado, olha, gente, estou falando de vidas, né? Então, essa relação que ela faz com a rosa e o fato da rosa ser uma flor, o que é flor, né? Existem vários poemas que falam sobre a flor do campo, né? Que hoje nasce e amanhã não existe mais, né? Existe toda uma analogia, a gente chama isso de camadas de comunicação. Existe toda uma camada de comunicação por trás dela representar isso através de uma rosa. Então, isso é muito legal. E, aliás, outra dica que eu já vou dar para vocês, que a gente aprende em publicidade, é conhecimento de mundo. Você vai falar, você vai pensar, caramba, a Camila trabalha com dados, mas citou ali Pedro Salomão, poeta. No final ali tem uns livros do Pedro Salomão, que é isso? Né? Ah, nossa, a Camila tá falando ali de flor, que coisa é essa? E vou falar um monte de referência ali. Por quê? Para você criar, né? Para você ter uma capacidade melhor de criação, né? Geração de ideias, gerar soluções diferentes, inovadoras, enfim. Quanto mais você tiver de conhecimento de mundo, de leitura, não só das coisas que você já conhece, né? Coisas novas que você quer conhecer. O nome, né, o termo técnico disso se chama sinapse. Você cria uma sinapse, é uma pontezinha de um neurônio para o outro, tá? Então, título de curiosidade, quando Einstein partiu, quando Einstein ele falece, eles pegam o cérebro do Einstein. Ah, preciso ver o que o cérebro desse homem é diferente. Por que esse homem era tão inteligente? Ah, é o tamanho. Ah, é o peso. Ah, é não sei o quê. Fizeram todo um estudo para entender por que esse homem era tão inteligente e o que eles descobriram que a única diferença do cérebro dele com o, né, do normal ali das pessoas é que ele tinha muitas mais sinapses entre os neurônios dele. Então, quanto mais você construir conhecimento, mais sinapses você vai ter, e é mais fácil de você ter essas ideias, enfim, e ser uma pessoa criativa não no sentido de arte, mas criativa também de pensar mais rápido, encontrar soluções para alguns problemas do dia a dia. E então, com tudo isso que eu falei, está muito óbvio esse item 10 ali de enriquecer a experiência de aprendizado. Por quê? Porque marca. O que marca, a gente não esquece. E agora, vou voltar para o degrau do storytelling. Falar, voltamos. Por quê? Quero compartilhar alguns elementos de storytelling e, enfim, vou construir aqui uma lógica com vocês já vão entender. Mas pensa num funil, onde o maior ali é storytelling, ok? E quais são esses elementos que a gente que a gente quer estudar? Cara, todo storytelling é muito parecido com a própria teoria da comunicação sobre mensagem, ambiente, personagem e conflito. O que isso significa? A mensagem em si, ambiente, não sei se você lembra, mas até tinha um quadradinho, né, que era o meio, né? Então, como que eu tô passando essa mensagem? Ah, é por escrito, é falado, é um e-mail, qual que é o meio? É digital, é físico? É mais ou menos isso. Personagem é o destinatário remetente, ou mais pessoas, né, enfim. E um conflito aqui é muito o que a gente chama do clímax, tá? Então, toda boa história, né, pelo menos, eu quero que você lembre qualquer história que já te contaram, aquela história que você falou, é uma história sem clímax, uma história de, tá aí, e aí, né? Agora, uma história com clímax, e geralmente o clímax
que ali há algum conflito, algum desafio, né? Até às vezes você, dentro da literatura, a gente chama como o herói ou o anti-herói, enfim, que vai lá e soluciona aquele problema. Geralmente está muito próximo do final da história, mas geralmente, quanto melhor for o seu clímax, esse conflito que você gera na tua narrativa, melhor e mais fácil vai ser do teu público de memorizar e ser, impactado por aquela história, tá? Então, sim, para ser coerente, para ser legal, precisa ter um começo, um meio e um fim. Eu vou falar, essa tríade de começo, meio e fim, eu vou falar muito até o final dessa aula, porque ela é a base, praticamente, quando a gente fala de storytelling. Agora, lembra a lei do funil, né? Vamos descer mais um pouquinho desse funil, vamos falar só de data storytelling. Então, quando a gente desce ali, né? Então, pensa assim, pega todas as coisas que a gente aprendeu de storytelling e vamos aplicar agora pensando em data storytelling. Ok. Além disso que a gente está falando, existem alguns elementos dentro do data storytelling que te auxiliam, te ajudam a fazer um melhor storytelling, né? Data storytelling. Então, a estatística, uma apresentação de slide, ou falando, né? Até um pouco ali do exemplo, né, que a gente deu, uma apresentação do Pedro, ou um livro do Pedro, tanto faz. E dentro desses elementos, a gente encontra a visualização de dados. E aí, talvez agora você tenha tido tela azul, bug, né? Travou. Mas como assim? E aqui é muito legal a gente explicar, academicamente dizendo, conceitualmente dizendo, visualização de dados, ele está dentro de data storytelling, tá? Ele não é muito comum o erro de falar, visualização de dados é data storytelling. Não, ele faz parte do data storytelling. Então, vamos lembrar daquele funil? Storytelling, data storytelling, que é uma técnica dentro do storytelling. E dentro do storytelling, a gente tem ali visualização de dados, tá? Essa trilha aqui do Mulheres em Dados, a gente foca muito e quer conversar muito com vocês sobre visualização de dados. Então, os próximos slides ali que a gente vai conversar, eu vou procurar focar em visualização de dados, né? De todos os elementos e recursos, eu vou procurar focar nisso. Então, imagina que você tem uma história, mas você só tem um dashboard para construir. É o único recurso que você tem de contar essa história, tá? Geralmente, de novo, né? Você pode ter vários recursos, mas aqui, como que a gente pode fazer isso bem, considerando que você só tem um dashboard para, né, construir? Então, bora lá. Vou compartilhar também esse exemplo. Tableau Public é um link, né? É um ambiente ali que a Jill já compartilhou com vocês na aula passada. E eu gosto muito dele para usar de exemplo de data storytelling, tá? Esse print aqui que eu trouxe desse painel é uma tabela periódica de vinho. E olha que legal. Ele poderia ter construído um dashboard que fosse passar em branco facilmente ali naquele universo gigantesco do Public. Mas ele foi destacado como uma das visualizações da semana ou do dia. Enfim, tem uma parte que são as melhores visualizações, que é o que tem mais, enfim, que o pessoal mais gosta. E faz muito sentido. E está muito explicado por que ele conseguiu isso, tá? Nem conheço quem fez esse painel, mas para mim eu já sei que é um gênio. Já criei conexão com esse cara. Por quê? Ele vai lá, ele mostra os tipos de vinho pela categoria, se é tinto, qual país, se é branco, se é rosé, e ele monta isso como uma tabela periódica. Lembra que eu falei camada de comunicação? Olha a camada de comunicação que esse cara usa. A tabela periódica de elementos químicos, ele tem as cores diferentes por causa das classificações diferentes que existem dos elementos. Obviamente eu não decorei isso, né? Mas eu sei que o que é gás nobre, o que é metal, o que não é metal, as diferenças ali entre os metais são várias cores. Mas a tabela periódica, as cores de uma tabela periódica, ela vai pela categoria do tipo do elemento químico. E aqui ele pega essa camada de comunicação, ele pega essa referência e coloca para construir essa visualização dos tipos diferentes de vinho. Gente, esse cara é um gênio. Esse cara é um gênio. Quem quiser depois navegar aqui no link dele, o link vai ficar também disponível. E veja, data storytelling. Causou impacto, causou conexão.
e causou ali, opa, fez diferença, não passou em branco essa apresentação dele. E aí, de novo, vamos falar então agora de etapas para um bom date storytelling. E, de novo, lembrando que eu vou procurar focar no que diz respeito à visualização de dados, dashboard, tá? Ponto número 1, gente, você precisa conhecer seu dado, né? Você precisa conhecer a história para contar ela, né? Sabe quando alguém vai te contar uma piada e a pessoa esquece a piada? Aí começa assim, aí o cara entrou no bar ai, o que ele... aí você começa a atrapalhar. Não foi isso que ele falou, não. Já perdeu toda a graça, já acabou a piada. Porque a pessoa não soube te contar essa piada, né? Então, para você contar bem uma história, você tem que conhecer essa história. E aqui, né, nessa analogia que a gente está dizendo, você tem que conhecer o seu dado, tá? Esse exemplo que eu coloquei aqui do Iron Viz, do Tableau, é muito legal. Anos atrás, né, a idade revelando aí, se bem que eu já falei, né, que eu atuo há mais de 10 anos aí na área, mas os primeiros Irons Viz, da Tableau, que são competições ao vivo, coloca os caras ali para construir um dashboard, você tem 20 minutos para construir um dashboard e vence o melhor. Tipo assim, nas primeiras edições, a Tableau era super tudo novo. Então, nunca vi a base, só abri o computador, recebi a base e comecei a construir, tá? Só que aí a própria Tableau percebeu, faz sentido. O cara não conhece a base. Como que você vai montar um bom dashboard, um bom date storytelling, se você não conhece a base? Em 20 minutos, ninguém vai conhecer uma base em 20 minutos. Então, eu não sei exatamente em qual altura do campeonato aí que a Tableau mudou, né? Mas hoje, e os últimos Iron Viz, que eu tenho conhecimento, a galera já acessa a base antes. Então, você recebe a base, cada um agora recebe uma base diferente, né, para não ter nenhum, enfim, viés ali. A galera recebe a base, conhece ela, e aí sim ele vai lá e monta, né, um painel, um bom storytelling ali para aquela base que ele está construindo. Aí, beleza, são uns 20 minutos, mas o cara já conhece a base, e aí vai muito pela agilidade, e no final das contas, vence o cara que foi mais rápido, não consegui terminar de construir, e o cara que construiu uma boa ideia, tá? Para vocês terem noção, ganha muita grana. Ali do Tableau Conference mesmo, nossa, eu acho que $15 mil, um negócio assim, é insano a grana que essa galera ganha nessa competição, é muito legal. Então, de novo, você precisa conhecer esse soldado para você contar essa história, e eu não estou falando de ETL, tá? O que é ETL? ETL hoje qualquer ferramenta faz sozinha. Qualquer copilot da vida, que é o que? Limpeza do dado, transformação ali do dado. Tirar o que é nulo por trocar por zero, tirar duplicado, isso daí é um processo mínimo que você tem que fazer para conhecer a sua base, trabalhar a sua base. Eu não estou nem falando disso, eu estou falando de conhecer mesmo. Conhecer mesmo requer que você olhe coluna por coluna, como elas se relacionam entre si, quais aberturas dos dados. Gente, chega a esse nível de você olhar registro por registro, faz muito parte, você precisa dominar o teu dado para entender ele e para contar uma boa história com ele, tá bom? E aí vem uma parte interessante. Você desconhecendo esse dado, você precisa ver se você encontra uma história para contar. Porque às vezes você não encontra, né? Se você conseguir encontrar uma lógica de começo, meio e fim, eu tenho informação suficiente para contar uma história. Aí você vai seguir aqui. Caso contrário, você tem outra opção. Você pode enriquecer o seu dado. Você pode voltar, pensar, olha, esse dado não fala nada sozinho. Mas se eu cruzar com outra informação e trazer ela, poxa, vai falar super. Então, quando você não encontra uma história, você, inclusive, é um dos insights que você pode ter de enriquecer a sua base. Conheceu, encontrou a história, entendeu? Outra coisa que faz muita diferença é você entender a frequência, e eu coloquei aqui entre aspas, né? Uma coisa é você contar uma história pontual. É muito o exemplo que eu trouxe ali do vinho. É pontual. É isso e é isso aí. Outra coisa cara, eu tenho uma história que todos os dias eu vou contar. Ou seja, é um acompanhamento de vendas diário. Então, às vezes, o pessoal se atrapalha um pouco no date storytelling por causa disso. Uma coisa é um relatório pontual
que geralmente as coisas do public são isso, né? Ah, você pode estar big de uma ideia animal, mas é isso, é pontual, né? E às vezes as pessoas não conseguem encontrar aplicabilidade para relatórios diários, semanais, enfim, que tem alguma frequência de atualização. Independente dessa frequência, pensa, tá bom, é um acompanhamento diário de venda. Ok, então, naquele dia, qual é a história que eu preciso contar? Você precisa falar, eu preciso mostrar quanto vendeu no dia, eu preciso mostrar a venda média por pedido, eu preciso que no final do dia ele saiba dizer se eu vendi mais ou menos do que o dia anterior. Eu preciso por quê? Porque ele tem que tomar uma decisão em cima daquele dado. Poxa, não estou vendendo bem, então amanhã, bora fazer uma promoção. Ah, deu a louca do gerente. Tipo isso, sabe? Ele precisa tomar uma decisão em cima daquele dado. Então, qual é a história que você está contando para ele? Daquele dia, tá? Então, mesmo que você não encontre, ou às vezes você pode ir lá e cria uma história, vai criando a história. Olha, nos seus dias está fazendo isso, no mês isso representa isso, enfim, você pode ir abrindo também essa história como você conta ela, tá? Vou usar muito esse dashboard imaginário aqui de exemplos para vocês. E aí, outra parte crucial de próxima etapa é você tem que conhecer o público que vai consumir esse dashboard, ok? Por quê? Aí a parte que a gente coloca aqui, né? Contexto. Cara, você precisa entender se as pessoas conhecem todos os termos que você está usando. Você precisa entender se... Porque a gente parte muito no pressuposto, se eu trabalho numa seguradora, todo mundo sabe o que significa sinistralidade. Não, não é todo mundo que vai saber o que significa, o que é esse indicador. Não vai. Não é por quê? Porque às vezes o cara trabalha na parte de sei lá, jurídico, às vezes ele trabalha em áreas diferentes que não necessariamente ele vai conhecer. Então, aqui faz muita diferença uma pergunta que você precisa fazer na construção de um dashboard. Quem vai consumir? É um dashboard corporativo? Cara, um dashboard corporativo é um desafio bem maior do que um dashboard de uma área pequena, porque ali vai ser mais fácil das pessoas já conhecerem os termos e terem mais familiaridade, do que necessariamente, às vezes, um dashboard corporativo, que aí você vai ter que pensar nesses contextos aí de terminologia, enfim, de como você vai contar essa história, tá bom? Então, é muito o conceito de piada interna. Pensa assim, eu chegar aqui para você e falar assim, e aí, Capitu traiu o Bentinho, sim ou não? Eu não posso partir do pressuposto que todo mundo leu Dom Casmurro. Não posso, né? Então, eu não posso fazer um quebra-gelo com essa piada, por exemplo. Não faz sentido, porque tem gente que não leu, não vai entender. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso contextualizar as pessoas. Então, vou fazer aqui muito do que eu estou falando. Um exemplo. O Dom Casmurro é um livro do Machado de Assis, que, em resumo, gente, tá por ouvido se você não quiser ouvir o spoiler, tá? Mas, em resumo, ele é casado com a Capitu, que ele ama de paixão pela vida dele, desde a infância, e ele escreve o livro em primeira pessoa e ele é advogado. E ele começa a escrever para você argumentando, olha que legal, é muito legal também parte de argumentação, que ele te convence que Capitu traiu ele. Ele te convence, assim, pela tua vida. Você termina o livro e fala assim, rapaz, Capitu traiu o cara. Porque ele é advogado, e ele está defendendo porque que ele acredita que a Capitu traiu ele. Porque o filho é muito parecido e ele acha que ela traiu ele com o melhor amigo dele. Porque o menino fala igual o cara, anda igual o cara, gesticula igual o cara. Enfim, ele vai te convencer, você termina o livro convencido. Mas essa é toda a discussão que existe por trás que o Machado de Assis deixa no livro, que mas essa é a realidade do Bentinho que ele acreditava. Será que realmente Capitu traiu o Bentinho? É mais ou menos essa lógica. Então, o que eu acabei de fazer aqui, eu contextualizei você agora, quando você vê pela internet a piada, Capitu traiu sim ou não Bentinho, agora você já vai entender por quê que existe essa brincadeira. Mas, enfim, você precisa conhecer o público para entender até onde ele tem ou não contexto, para você entender se você vai precisar dar esse contexto, né, e o limite como você vai fazer isso. E aí, pensando, né, você já entendeu seu público, qual é o dado que importa?
Cara, você mergulhou na base, você viu tintim por tintim. Mais menos é mais. A Jill já falou disso em aulas passadas, tomem cuidado, porque às vezes, por exemplo, no nosso Dash imaginário, dizer que os clientes que compraram, eles estavam usando azul ou cinza, que diferença vai fazer a cor da roupa do cliente? Sabe? Tipo assim, às vezes você tem uma informação ali que ela não agrega em nada, que você não consegue tirar nenhum dado dela, nenhum insight dela. É uma dica legal até para você saber se você usa ou não um dado. Existe um conceito em estatística chamado correlação, tá? Dependendo da ferramenta que você estiver trabalhando, você consegue procurar índices de correlação, né? Se é maior ou se ele é menor. Então, quanto mais próximo de 1, maior a correlação, quanto menos 1, tipo, não tem nada a ver com ele, né? É tipo um algoritmo que ele vai entender correlações entre campos, tá? Mas, obviamente, você não vai fazer isso na tabela toda, né? Às vezes você vai fazer isso se alguém virar para você, né? Um gestor, né? Ou o dono do painel falou assim: nossa, Mosca, você não colocou o dado da cor. Não coloquei. Ah, não, tem que colocar. Então, mas por que tem que colocar? Então, vamos tomar uma decisão baseada em dados? Procura uma correlação da cor da camiseta do cliente com vendas. Achou? Talvez você ache. Eu acho que você não vai achar. Mas, enfim, é uma estratégia que você tem para também definir quais dados importam ou não. E aí, beleza. Quais os insights que você encontrou com isso? Quais as sacadas? Aqui é muito legal o exemplo que eu vou trazer para você, que tem muito a ver com esse segundo item de... esse próximo item de contextualização e referência, tá? Não é uma ordem necessariamente seguida, tá? Mas pensa o seguinte, para trazer insight. Eu vendi de domingo, aí eu chego em você e falo assim, olha, você vendeu 20 mil reais esse domingo. E, né? E daí? Existe um negócio muito, muito legal com relação a dados, que é referência. Tá, mas aí você vai falar, não, mas sábado eu vendi 50 mil. Nossa, eu vendi X% a menos. Tá, mas vamos melhorar esse insight? Vamos procurar o que é realmente importante? Vamos olhar o histórico de domingos? 20 mil, todo domingo você vende 20 mil? Ou foi um pico para domingo? Ou foi muito baixo para um domingo? Então, quando a gente fala assim, ó, encontra insights, se você analisou e você encontrou, comunique esse insight. Contextualiza o cara, senão você vai jogar informação, ele não vai entender a importância disso, ele não vai entender, e simplesmente ele pode até virar depois para você e falar assim, pode tirar do dashboard porque não agregou. Tipo, não, você sabe que agrega, porque você estudou esse dado, você conheceu esse dado. Aí lembra, às vezes o cara pode ter esse contexto, ele entende que as vendas de domingo são mais difíceis. Mas e aí, você vai na sorte? Se o cara vai entender ou não? Então, referencie isso, use, né, ali uma dica de ferramenta, alguma informação falando, olha, domingo é um dia crítico, né? Então, acompanhe aqui os históricos dos domingos, para você não sair fazendo uma análise, por exemplo, errada. E aí, olha que legal, quando a gente fala, né, encontrou esses insights, né, que você vai precisar contextualizar depois, construa a melhor visualização. É a aula passada da Jill, gente. Aquelas dicas maravilhosas para o tipo de dado, o tipo de gráfico, enfim, não vou ser repetitiva, tá ali. Se você cabulou a aula passada, volta lá, filho pródigo, assiste a aula para você não ficar de fora. E aí, olha, cara, essa é a parte mais importante. Constrói um roteiro. Gente, eu sou muito velha guarda, cadê? Eu sou muito velha guarda, eu pego, eu desenho o meu roteiro, as minhas linhas de raciocínio, o que eu quero, onde eu quero chegar. Cara, faz isso, faz parte, vai fazendo isso, constrói seu roteiro de começo, meio e fim, né? Dependendo da ferramenta que você utilizar, por exemplo, a Tableau, ela tem até uma função de história. Que irônico, não? A Tableau tem uma função de história que o usuário ele pode ir clicando, ó, quadro 1. Você sabia? Olha aí a técnica. Pô, você sabia que está acontecendo tal coisa? Próxima tela. Enfim, você contar ali, até como se fosse uma história de um livro mesmo, é muito legal.
ou se você não quiser fazer isso em páginas diferentes, guia a leitura, guia a utilização do Dash, né, para a conclusão que você quer chegar. Pô, a conclusão é, eu tenho que fazer uma promoção, deu a louca no gerente amanhã. Então, cria uma lógica ali no seu Dash de visualização ali, de acompanhamento diário, tá? Faça isso. Aqui, no recapitulando, já estou acabando, a aula ficou grande, Jill vai ter um troço, mas recapitulando, eu fiz aqui como se fosse esse diagrama, esse fluxo, exatamente com as coisas que a gente conversou. Então, veja que algumas setinhas voltam, pra você entender, eu tentei desenhar aqui uma forma linear, mas você vê que ela pode voltar, que é muito essa parte ali, né, do contextualize para a parte de conheça o público. Então, ó, isso aí é uma técnica também. Eu, Camila, aprendo muito melhor olhando este guia do que o slide anterior. Para mim, isso aqui é muito mais fácil. Pô, conheço o dado, encontrei a história, não, volta, enriquece, volta, tá? Então, conta a história. Se eu contextualizo, tá? Contextualizo, referencio o dado, tá vendo? Isso aqui, para mim, é muito mais fácil de didático, talvez seja a palavra, tá? Isso é uma técnica. Aqui é de leituras recomendadas, aquele momento, né? Conhecimento de mundo. Cara, eu muito indico o livro do TED Talks, tá? É um livro muito legal, por mais que sejam de apresentações, né, em público, faladas, tal. Lembra, conhecimento de mundo. Ele tem todo um guia de construção de roteiro para você falar na hora de apresentar, tal. Então, quanto mais você criar essa habilidade, né, reforçar essas habilidades, muito mais fácil para você conseguir aplicar isso no dashboard, tá? Também compartilho o livro de Lógica Informal, que fala muito sobre essa questão de construção de argumento, muitos termos que eu usei, falácia, que é o que? É mentira, né? Uma palavra bonita para mentira. Né? Esse livro ele é muito legal, porque ele explica toda essa teoria ali para um debate, argumentação. Eu gosto dele porque ele é um livro técnico, ele não é aqueles livros para, sabe como que ele só quer vender? Convence alguém em 10 segundos. Tipo, cara, eu não quero manipular as pessoas, eu quero conseguir construir uma lógica no meu argumento que eu convença elas. Porque se eu estiver errada, eu quero ser convencida que eu estou errada, né? Eu não quero manipular as pessoas. Então, por isso que eu gosto muito desse livro, tá? Não tem esse merchan aí de faça as pessoas fazerem o que você quiser. Super apresentações da SOP, ela também vai falar, não é... Gente, isso é muito legal, o curso ali, por exemplo, de Data Storytelling, eu achei que eu ia ver ferramenta, que eu ia ver... Eu vi nada, filho. Tinha um papel, uma caneta, e o único gráfico que eu usei foi que eu mesmo desenhei ali com a caneta. Então, quando a gente fala, né, de storytelling, data storytelling, não necessariamente a gente está falando de ferramenta, tá? Então, por isso que eu fui mostrando para vocês, né, falando daquele funil e dos termos academicamente, né, enfim. E, com certeza, os livros ali do Pedro Salomão, que é, para mim, um dos melhores contadores de história do nosso Brasil brasileiro. Gente, então, fechando aqui, hoje, o que você assistiu foi a aula número 3, aqui na nossa linha do tempo, como construir um bom storytelling, tá? E se você perdeu os outros vídeos, tem tudo nessa trilha aqui do próprio YouTube, volta aí que você consegue enxergar os outros vídeos. Sempre vai ter, né, a cada 15 dias uma nova live, o próximo é o fluxo de desenvolvimento de um dashboard, muito legal também. E as suas dúvidas assíncronas você pode mandar lá no Discord das mulheres, né, em Dados, ok? A gente sempre fica de olho por lá para vocês tirarem dúvidas. E, por último, e não menos importante, aqui compartilho com vocês os nossos Pix, né? O Pix ali é uma ONG sem fim lucrativo, mas tem, né, conta para pagar, né? Boleto para pagar, né? Então, ali a manutenção dessa comunidade, a gente precisa, né, da ajuda, da contribuição de todo mundo, né, de quem puder. Também a gente quer agradecer aí as parcerias, a gente tem parceria com o Zorro Analytics, né, também como patrocinador, e a contribuição de vocês, né, e essas parcerias é o que fazem toda a diferença para a gente tornar possível, né, tornar possível momentos como esse aqui,
com vocês, de compartilhamento de conhecimento, enfim, e a gente quer, então, agradecer quem já pôde contribuir, quem já contribuiu, quem faz isso mensalmente, enfim, e também aí a Zorra Analytics por essa parceria. E com isso, eu encerro a aula de hoje. Muito obrigada pela sua paciência em ouvir, assistir essa aula. Conta comigo, com a Gil e com a Gabi, tudo que vocês precisarem. E não perde essa trilha, gente. Acompanha, vem com a gente, porque eu falo, né? Visualização de dados mudou minha carreira, mudou o profissional que eu sou hoje e mudou tudo, né? É o que fez diferença para mim. Então, amo muito falar sobre isso, enfim, por isso que nós estamos aqui. Então, para quem precisar, conta muito com a gente. Um beijão, uma excelente semana para vocês.